Meu irmão engravidou minha noiva. E meus pais escolheram ele. Isso não foi algo que eu descobri por acaso, não foi um boato, nem uma fofoca de corredor. Foi anunciado, no meu próprio jantar de noivado, com a casa decorada, os porta-retratos, sorrindo em cima da estante, as taças já cheias e minha mão segurando a dela, nervoso, achando que o momento mais inesquecível da minha vida estava prestes a acontecer. E estava. Só que do pior jeito possível. Foi minha mãe quem soltou. Com os olhos cheios d'água, a voz embargada como se tivesse acabado de enterrar um filho. Tem uma coisa que vocês precisam saber. Ela olhou para mim, depois para minha. Noiva, né? Mas na época eu ainda não sabia. E por fim para o meu irmão, que já estava ali, parado igual uma sombra. É melhor a verdade vir à tona logo antes que piore. Meu coração já bateu diferente. Algo dentro de mim gelou. Aí veio o silêncio. E logo depois, o soco. Não físico. Muito pior. Ela falou com um tom de quem acha que está sendo justa, como se tivesse prestes a me contar que meu cachorro rasgou o sofá. A Lívia está grávida. Meus olhos foram direto para os dela, e por um segundo eu achei que ela ia sorrir, confirmar com um aceno de cabeça, talvez até chorar, de alegria. Mas o que eu vi foi um olhar de culpa, de vergonha, de quem sabia que tinha acabado com tudo. Minha mãe continuou, como se estivesse lendo um bilhete. E o pai é o Lucas. Lucas, meu irmão, 2 anos mais novo. O filho escolhido, desde sempre. A sala ficou muda. Meus tios, minhas primas, os amigos, até minha avó, que estava meio surda, olhou com um olhar de "isso tá errado". Mas ninguém disse nada. Eu fiquei sentado, sem reação. Era como se o mundo tivesse desabado dentro da minha cabeça e eu tivesse virado estátua. É sério isso? Foi tudo o que eu consegui dizer. Meu pai, impassível, sem nenhum pingo de emoção, apenas falou: "Filho, você precisa entender, essas coisas acontecem. Não é culpa de ninguém. Não é culpa de ninguém a mulher que eu ia casar e o cara que cresceu dormindo no quarto ao lado do meu. Eles se encontravam pelas minhas costas e agora estavam ali, me olhando como se eu fosse um estorvo, como se a dor que eu sentia fosse só um detalhe. Eles se amam." Minha mãe ainda teve a audácia de dizer: "Você precisa ser maduro." Agora, maduro? Eu estava em choque, em silêncio, sentado no centro de uma celebração que virou velório. A Lívia não disse nada, só baixou a cabeça. Nem para pedir desculpa ela teve coragem. O Lucas, então, ele parecia mais preocupado com a reação dos outros do que com a minha. Me evitava com o olhar, como se tivesse vergonha, mas não o suficiente para ter evitado ferrar minha vida. Eu não chorei, nem gritei, só fiquei ali. Até que me levantei e disse com a voz mais fria que eu já ouvi saindo de mim mesmo: "Vocês merecem um ao outro." E saí. Lá fora, o mundo parecia mais silencioso, mas dentro de mim era guerra. Como é que isso aconteceu? Quando? Era minha noiva, minha casa, meus planos, meu sonho, e tudo virou escombro em questão de segundos. E o que mais doía era saber que meus pais escolheram o lado deles. É melhor isso agora do que depois do casamento. Meu pai me mandou uma mensagem depois, como se a traição tivesse data certa para ser menos dolorosa. Nos dias seguintes, eu esperei por alguma mensagem dela, algum arrependimento, alguma explicação, um pedido de perdão. Nada. Ela se mudou para a casa dos meus pais. E pouco tempo depois, meu irmão postou uma foto com a legenda "Começando uma nova fase." Nova fase. Eu queria vomitar. Mas o que mais me marcou foi quando minha mãe me ligou e disse que esperava que eu comparecesse ao chá de bebê. "O importante é o bebê", ela disse. "Não vamos misturar as coisas." Não vamos misturar? Meu irmão engravidou minha noiva e agora eu deveria comprar fralda e sorrir? Ali eu percebi. Eles nunca estiveram do meu lado, nunca. Sempre foi o Lucas. Quando eu tirava 9, ele tirava 7 e ganhava parabéns. Quando eu ganhava uma medalha, ele ganhava presente por ter participado. E agora ele rouba minha vida. E eu ainda. Sou o errado por não perdoar? Foi naquele dia, naquele jantar destruído, que algo em mim mudou. Não era mais só dor. Era certeza. Certeza de que, se eles tinham feito suas escolhas,
eu também faria as minhas. E a minha escolha foi sumir. Não gritei, não bati em ninguém, não fui atrás de resposta. Só saí, com uma mala nas costas e um gosto amargo na boca. Mas por dentro, eu já sabia. Um dia isso ia virar. E quando virasse, ia ser bonito de ver. Eu sempre fui o filho que dava menos trabalho. E por incrível que pareça, isso nunca foi vantagem. Era o tipo de criança que arrumava a própria mochila, fazia o dever sem ninguém mandar, tirava nota boa e pedia desculpa até quando não errava. E sabe o que eu ganhava com isso? Invisibilidade. Enquanto isso, o Lucas, bom, ele era o furacão da casa. Derrubava tudo, desafiava qualquer regra, fazia birra no mercado, era suspenso na escola e ainda assim recebia um abraço, ele é só uma criança, e o clássico, seu irmão é mais sensível, precisa de mais atenção. E eu era o que dava conta, o que não precisava se preocupar. Traduzindo, o que não recebia nada. Lembro de um Natal em que eu passei semanas tentando juntar dinheiro para comprar um perfume simples para minha mãe. Cheguei todo empolgado, entreguei o presente e ouvi: "Ah, que querido, obrigada." E pronto. 2 minutos depois, o Lucas entregou um desenho mal feito de palito e ela chorou. Ele pensou em mim: olha isso, é o meu menininho. Aquilo me rasgou por dentro, mas eu engolia, sempre engolia. No colégio não foi diferente. Eu estudava, tirava notas boas, passava direto. Lucas reprovava, repetia. E adivinha quem tinha que dar exemplo? Eu. Mesmo quando ele gritava comigo, me batia ou me humilhava na frente dos outros, a culpa era minha. Você é o mais velho, tem que entender. Entender? O que eu entendia mesmo era que naquela casa, amor era barganha. Quem dava mais trabalho, recebia mais afeto. Quem pedia pouco, ganhava nada. Cresci com esse vazio, um silêncio que só eu ouvia. Meus aniversários sempre foram uma espécie de formalidade. Um parabéns por obrigação, um bolo pequeno, um presente prático tipo meia ou livro. Já o Lucas ganhava festa, DJ, boliche, até presença de palhaço, teve 1 ano. E ainda reclamava. E eu, com o prato na mão, fingia que estava tudo bem. Sempre fingindo. Na adolescência, tentei sair um pouco do papel de invisível. Entrei no futebol do colégio, ganhei troféu, mostrei para o meu pai, ele olhou e disse: "Legal. Mas e o Lucas vai jogar também?" Foi aí que eu parei de tentar impressionar. Se nem vencendo eles me viam, qual sentido tinha? Na faculdade, fui o primeiro da família a entrar numa federal, sem cursinho, sem ajuda. E de novo, sem festa, sem orgulho. O comentário foi: fez mais que a obrigação. Já o Lucas, quando terminou o ensino médio com recuperação, teve churrasco e parabéns até do tio que morava longe. A Lívia entrou na minha vida nessa época, uma das poucas pessoas que parecia realmente me enxergar. Ela ria das minhas piadas, lembrava do que eu gostava, me ouvia. Pela primeira vez eu sentia que alguém me escolhia. E isso para mim era tudo. A gente se conheceu num grupo de estudos. Ela era divertida, esperta, tinha uma risada que me desarmava. Demorei a me declarar. Medo de estragar, medo de perder, mas quando aconteceu, foi leve, natural. Ela disse que sentia o mesmo, que estava só esperando eu tomar coragem. E ali eu pensei, talvez agora as coisas estejam mudando. Talvez eu vá construir a minha própria história, com alguém que me valorize. Durante os 4 anos de relacionamento, a gente passou por muita coisa. Dificuldade financeira, insegurança, mudança de cidade. Mas a gente segurava a barra junto, ou pelo menos era o que eu achava. Ela começou a conviver mais com minha família nos últimos tempos. Eu levava ela para os almoços, para as festas. E claro, o Lucas estava sempre lá. Brincalhão, expansivo, sempre querendo chamar atenção. Eu achava até que ele estava tentando ser amigo. Agora, olhando para trás, eu vejo os olhares, as piadas, as conversas sussurradas. E eu, feito bobo, achando que estava tudo bem. Eles começaram a se seguir nas redes sociais, trocavam mensagens, faziam zoeiras internas. Eu perguntava, e ela dizia: "Impressão sua, amor, ele é seu irmão, para de paranoia." E eu engolia mais uma vez.
Mais uma vez eu me calei, com medo de parecer inseguro, de parecer fraco. Mas não era insegurança, era instinto. Meu corpo já sabia que tinha algo errado. Mas minha cabeça não queria acreditar. No fundo, talvez eu já soubesse que minha família sempre escolheria o Lucas. Mas ver isso acontecer com a mulher que eu mais amava foi outra história. Foi o golpe final. E agora, pensando no passado, tudo fez sentido. As ausências, os sorrisos falsos, os sumiços. Minha mãe dizendo que eu tinha que dividir mais minha vida com o Lucas. Meu pai dizendo que o Lucas estava tentando mudar. Não. Eles só estavam preparando o terreno para me passar para trás. Mas o mais louco de tudo é que, mesmo depois de tudo, eu ainda queria entender por quê. Eu ainda buscava uma explicação. Como se no fundo eu achasse que o problema fosse comigo. A verdade? O problema nunca foi comigo, foi com eles. E quando eu finalmente entendi isso, foi aí que minha história de verdade começou. Nos meses que seguiram, parecia que o mundo tinha virado ao avesso, mas só para mim. Porque para eles tudo seguia numa normalidade assustadora. Meus pais postavam fotos com meu irmão e a Lívia como se fossem um casal real, legítimo. Minha mãe sorrindo com a mão na barriga dela, meu pai com o braço em volta, do Lucas escrevendo legendas do tipo: família é tudo. Tudo, menos eu, né? Eu passei a evitar as redes sociais, os grupos da família. Até andar no mesmo bairro me dava enjoo. Um dia fui buscar umas roupas que ainda estavam na casa dos meus pais, e quando cheguei lá, dei de cara com o quarto que era meu, agora transformado em quarto do bebê. As paredes pintadas, os móveis novos, o nome do bebê em MDF pendurado onde antes ficavam meus livros. Você entende, né? Minha mãe disse, como se aquilo fosse natural. A casa é deles agora. Você é independente. Independente, eu fui descartado. Fui trocado como se fosse uma peça com defeito. E como se não bastasse, começaram a me culpar pelo distanciamento. Diziam que eu estava dificultando o clima, que eu precisava seguir em frente. Um tio chegou a me mandar mensagem dizendo: se você não quiser ser padrinho, tudo bem, mas não precisa cortar relações. Padrinho desse filho, dessa união. Eles queriam que eu fosse padrinho. Era como se minha dor fosse um exagero, como se minha mágoa tivesse prazo de validade. Mas a parte mais absurda ainda estava por vir. Um dia Lucas me procurou, do nada, me mandou uma mensagem. Fala, mano, vamos conversar, tá na hora da gente resolver isso. E eu, num lapso de humanidade ou de burrice, aceitei. Nos encontramos num café. Ele chegou com aquele jeito leve dele, como se nada tivesse acontecido. Olha, eu sei que errei, mas a gente não mandou no coração. Foi tudo muito confuso. Confuso? Ele ainda teve a cara de pau de dizer que nunca quis te magoar e que a Lívia só percebeu depois que amava a pessoa errada. A pessoa errada era eu? E aí, como se fosse cereja do bolo, ele me disse que estavam pensando em se casar, mas que antes ele queria ter certeza de que a gente estava bem. Seria importante para a gente ter sua bênção, sabe? Aí eu ri. Pela primeira vez em meses, eu soltei uma risada. Não porque achei engraçado, mas porque eu percebi ali que o buraco era mais fundo do que eu imaginava. Ele realmente acreditava que eu ia aceitar, que eu ia sorrir, bater palma e talvez até segurar a aliança no altar. Voltei para casa naquele dia com uma certeza. Eu precisava me afastar. Totalmente. Mas também precisava reconstruir. Não para provar nada para eles, mas por mim. Porque ali, naquele café, eu percebi que ninguém ia me salvar. Se eu não reagisse, eu ia desaparecer. Foi aí que comecei a me levantar, silenciosamente, sem avisar ninguém. E sem desejar o mal, ainda. Mas com algo nascendo dentro de mim, algo que ia mudar tudo. A gota d'água não foi a traição, nem o abandono. Não foi a gravidez, nem o noivado deles depois. Foi uma ligação. Eu estava tentando me reerguer. Tinha me mudado para um apartamento pequeno, longe de tudo, estava buscando trabalho novo, vivendo no básico. Estava em silêncio com o mundo, mas começando a ouvir a mim mesmo de novo. Foi nesse cenário que o telefone tocou. Era minha mãe. Eu quase não atendi, mas atendi. Oi, filho.
Você pode vir aqui esse fim de semana? Vamos fazer um almoço de boas-vindas para o bebê que acabou de nascer. O Lucas pediu que você estivesse presente. Seria muito importante para ele. A voz dela soava doce, como se nada tivesse acontecido. Como se me convidasse para um café qualquer. Fiquei mudo. Ela achou que a ligação tinha caído. Alô, filho? Aí eu falei. Falei baixo, seco, frio. Vocês me expulsaram sem expulsar. E agora me querem como decoração de fundo? Do outro lado da linha, silêncio. Depois, um suspiro. Filho, é hora de deixar isso para trás. A vida segue. A vida segue. Ela usou essas palavras como quem fala: o tempo tá bom hoje. Foi aí que tudo dentro de mim explodiu. Não gritei, não xinguei, não chorei. Mas desliguei e naquele mesmo dia bloqueei todos eles. Todos. Pai, mãe, irmão, tios, primos, até os amigos em comum. Apaguei número, deletei rede social, troquei de número. Não sobrou ninguém. Porque eu entendi que aquele laço nunca foi amor. Era costume. Era conveniência. Comecei a me lembrar de todos os momentos em que eu fui deixado de lado. Como quando eu fiquei doente na infância. E minha mãe passou o dia todo cuidando do Lucas, porque ele tinha perdido um jogo. Ou quando fui promovido no meu primeiro estágio e ninguém apareceu na minha formatura. Ou quando levei a Lívia para conhecer minha família e minha mãe falou: "Você merece mais, Lucas." Achando que eu não tinha ouvido. Comecei a ver tudo com olhos de quem acordou de um coma. A verdade era clara. Eles nunca me enxergaram. Só me usaram como escada para levantar o filho que eles realmente amavam. E o que mais doía é que eu aceitei isso por anos. Engoli cada migalha achando que era banquete. Sorri para a humilhação achando que era carinho. Mas ali, naquele momento, tudo fez sentido. E foi ali que eu prometi. Nunca mais. Nunca mais deixaria ninguém se sentar na primeira fileira da minha vida sem merecer. Nunca mais mendigaria amor de quem só me dava migalhas. Eles me cortaram. Mas eu é que ia apagar eles da minha história. Aos poucos. E com calma. Como se limpa uma ferida antiga. Mas o universo tem um jeito curioso de fazer justiça. E mal sabiam eles que, em menos de 4 anos, tudo o que construíram às custas dos outros ia virar poeira. Eu desapareci, mas não sumi. Saí de cena como quem fecha uma cortina para reconstruir o palco. Enquanto eles celebravam o nascimento da criança, o noivado renovado e os aplausos de uma bolha familiar cega, eu comecei a viver. De verdade. Me inscrevi num curso técnico de programação. Trabalhei como freelancer, atendente, revisando texto de madrugada. Dormia mal, comia o que dava. Mas algo em mim estava diferente. Cada linha de código que eu aprendia, cada cliente que elogiava meu trabalho, era como se eu fosse puxando o meu valor de volta. Não o valor que eles nunca viram, mas o que eu mesmo tinha esquecido que existia. Demorou, mas em 2 anos eu estava com a minha própria empresa de tecnologia em pé. Pequena, discreta, mas lucrando. Criei um aplicativo de gerenciamento financeiro para pequenas empresas. Comecei a vender para comércios locais. Fui ganhando boca a boca, até um banco de médio porte me procurar para fazer uma parceria. Eu, aquele filho que não precisava de atenção, estava agora recebendo ligações de gente grande querendo almoçar comigo. E o melhor, ninguém sabia. Eles não sabiam. Para minha família, eu era o ingrato que sumiu. Para mim, eu era o sobrevivente que estava vencendo. Um dia, meu nome saiu numa matéria de jornal local sobre jovens empreendedores. E não deu uma semana para eu receber uma notificação. Lucas tinha me adicionado no LinkedIn. Olha só, agora eu servia. Ignorei. Mas comecei a acompanhar de longe. Não precisei procurar muito para descobrir que as coisas por lá não estavam tão lindas como pareciam. Lucas não conseguiu manter um emprego fixo. Pulava de bico em bico e vivia de ajuda dos meus pais. A Lívia tinha parado de estudar, dizia que a maternidade estava sendo mais difícil do que imaginava. E o bebê? Eu nunca conheci, mas sabia que era um menino, que levava o nome do meu avô, aquele que sempre dizia que o homem tem que ser firme. Firme eu fui. Eu podia ter jogado tudo na cara deles. Podia ter mandado mensagem, mostrado minha empresa, dito: olha quem vocês deixaram para trás.
Mas não. A minha vingança era o silêncio. Era o sucesso sem plateia. Era viver tão bem que a ausência da minha presença gritasse mais alto do que qualquer discurso de perdão. 2 anos depois, comecei a contratar funcionários. Um dia recebo um currículo. Nome: Lívia S. Sim, era ela, tentando voltar para o mercado. A empresa? A minha. Eu li aquele currículo 3 vezes. Ela não tinha ideia de que era meu negócio. Fiquei olhando para aquele documento por horas. No fim, eu recusei. Não com raiva, mas por respeito à minha paz. Foi ali que eu percebi. Minha vingança já estava feita. E o melhor de tudo, a conta deles ainda nem tinha chegado. Porque quando o dinheiro acaba, o carinho também vai junto. E foi aí que o jogo começou a virar de verdade. Eles demoraram para cair. Mas quando caiu, foi bonito de ver. O primeiro a escorregar foi o Lucas. Aquele orgulho todo, aquele ar de que a vida sempre vai dar um jeito, começou a virar peso. O filho crescia, as contas também. E ele continuava pulando de bico em bico, sempre procurando o caminho mais fácil. Tentou ser influencer fitness, motorista de aplicativo, até revendedor de perfumes. Nada vingava, porque tudo que ele fazia era pela metade, sempre esperando que alguém viesse resolver o problema para ele. Alguém como meus pais, e eles, claro, tentaram. Meu pai pegou um empréstimo para ajudar ele a começar um negócio de dropshipping, dinheiro jogado no ralo. Minha mãe parou de fazer as unhas e de sair com as amigas porque o bebê precisava de leite especial. Só que o bebê cresceu e o peso aumentou. A casa começou a virar um campo de guerra. Lívia, cansada de ser babá do próprio parceiro, voltou a morar com os pais. Levou o filho com ela. Lucas ficou na casa dos meus pais, sozinho. Começou a beber. Aparecia em stories chorando, fazendo indireta, escrevendo frases de superação com erro de português. Meu pai, que sempre bateu no peito dizendo que família se mantém unida, agora dizia que o Lucas não ajuda nem a si mesmo. Foi então que veio a virada definitiva. O banco que tinha feito parceria comigo começou a investir em expansão. E um dos imóveis que eles compraram era, coincidentemente, o prédio onde meu pai tinha a antiga loja dele. A mesma loja que ele vendeu anos atrás para aposentar e viver com dignidade. Só que a grana acabou e ele queria voltar a trabalhar. Foi tentar alugar um ponto naquele prédio. E adivinha quem era o responsável por aprovar os contratos da ala de microempresas? Isso mesmo. Eu nunca apareci. Nunca disse meu nome. Só orientei a equipe. Esse CPF aqui não aprova. Dívida mal resolvida com a gente. Mentira. Nenhuma. O nome dele estava sujo por causa de um fiador que ele assinou pro Lucas num curso online. Deu calote. Tudo voltou para ele. Minha mãe, que antes era a mais doce, agora mandava mensagem chorando. Filho, você vai deixar seu pai nessa situação? Eu olhava e pensava, agora eu sou filho, eles tinham tudo, me perderam. E agora vinham pedir ajuda para aquele que chamaram de ingrato. Para aquele que eles descartaram como quem joga fora um presente repetido. Mas o que me deu mais paz foi quando minha mãe escreveu assim, você tá diferente, frio. E eu sorri. Porque eu não estava frio. Eu estava curado. E gente curada não volta para lugar onde foi ferida. Eles enfrentaram a vida sem o escudo que sempre foi eu. E pela primeira vez, sentiram o que era estar do outro lado. Sozinhos, ignorados, invisíveis. Exatamente como me fizeram sentir a vida inteira. Hoje eu acordo sem pressa. Faço meu café ouvindo música. Piso no chão da minha casa. Minha, com escritura no meu nome, e olho pela janela com uma tranquilidade que eu nem sonhava ter anos atrás. Não tem barulho de briga, nem cobrança, nem alguém tentando me lembrar que eu não sou suficiente. Porque agora eu sei que sou. A empresa cresceu. Tenho uma equipe enxuta, gente boa que me respeita. Trabalho de casa quando quero. Viajo, quando dá na telha. E o mais irônico, a vida me deu amigos que viraram família, coisa que o sangue nunca me ofereceu. Tem gente que ainda pergunta, você nunca mais falou com sua mãe? Não, nem pretendo,
Porque perdão não é reconciliação. Perdoar eu já perdoei. Mas conviver, nunca mais. Lívia tentou entrar em contato. Me mandou e-mail um tempo atrás dizendo que queria conversar, que agora ela entendia tudo que perdeu. Eu li e apaguei. Porque ela não perdeu tudo. Ela perdeu a mim. E isso não se recupera com palavras. Lucas continua perdido. Tenta vender curso motivacional online, fala de superação, enquanto depende da aposentadoria dos meus pais para pagar o aluguel de um quarto. Um dia ele postou: aprendi que a vida cobra caro de quem brinca com coração sincero. E eu pensei, aprendeu tarde, meus pais continuam na mesma casa, só que agora sem apoio, sem estrutura, sem ninguém para cobrir os erros do filho mimado. E o mais cruel, sem um neto por perto. Porque a Lívia não deixou mais o menino passar um fim de semana sequer com eles. A família perfeita deles virou um retrato rachado. E mesmo assim, eles não entendem onde foi que erraram. Mas eu sei. Erraram quando decidiram que amar um filho significava apagar o outro. E eu sigo. Hoje, estou em um relacionamento saudável. Começou devagar. Eu contei toda a minha história na segunda semana. Disse, se você pretende me trair, pode ir agora. Eu sobrevivi ao pior. Hoje só aceito o melhor. Ela entendeu, respeitou e ficou. Tô construindo algo bonito, com base, com verdade. Não porque quero provar nada pra ninguém, mas porque eu mereço. E sabe o que é mais louco? Hoje, às vezes, quando olho no espelho, eu agradeço aquela noite. O jantar do noivado, a traição, o abandono. Porque foi ali, no fundo do poço, que eu descobri que ninguém ia me resgatar e que se eu quisesse sair dali, teria que escalar com as próprias mãos. Eu escalei, sangrei, caí, mas subi. E lá no topo, estava a minha paz. Eles me viram como dispensável, mas agora são eles que não fazem falta. E se algum dia bater saudade, porque a gente é humano, né? Eu respiro fundo e lembro. Não foi escolha minha perdê-los. Foi escolha deles me perder. Essa foi a história de alguém que perdeu tudo e encontrou a si mesmo. De um filho invisível que foi jogado fora, mas se reconstruiu com as próprias mãos. De um homem que, em vez de se vingar com ódio, escolheu o silêncio e venceu. Porque às vezes a maior resposta é não dar resposta nenhuma. É sumir. E aparecer só quando a vida te colocar no alto, enquanto quem te derrubou afunda. E agora eu quero ouvir você. Já passou por algo parecido? Já foi a pessoa que sempre engolia tudo, que tentava manter a família unida mesmo sendo descartada? Comenta aqui embaixo. Vamos criar um espaço onde cada história seja ouvida, onde ninguém precise mais se calar. Se essa história mexeu com você, se você sentiu aquele nó na garganta ou aquele alívio lá no fundo, já sabe. Curte o vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se inscreve no canal Reddit Entre Linhas, porque amanhã tem mais. Todo dia uma história que não saiu da sua cabeça, mas poderia ter saído da sua vida. E lembra, quem escolhe o silêncio como arma, muitas vezes é quem mais grita por dentro. E quando esse grito se transforma em força, não tem passado que segure. Até o próximo.